campos das atividades psicofísicas, da observação ao tênis, do equilibrismo à reza, descobriram, pelo método das tentativas, as condições ideais de execução, dentro de seus setores peculiares. Mas teria alguma grande fundação algum dia financiado um trabalho destinado a coordenar essas descobertas empíricas para encontrar as bases gerais, teóricas e práticas, do aumento do poder criador? Novamente, tanto quanto me é dado conhecer, terei de responder negativamente. Adivinhos e charlatães de todas as espécies ensinam um sem número de métodos para a aquisição de alegria, saúde, paz de espírito. E, para muitos de seus clientes, a maioria desses métodos é realmente eficaz. Mas acaso vemos psicologistas, filósofos e sacerdotes respeitáveis descerem corajosamente a essas estranhas cavernas, por vezes infectas, no fundo das quais a pobre verdade vê-se, tão a miúde, forçada a sentar-se? Mais uma vez, a resposta é não. E, agora, examinemos o histórico da pesquisa sobre a mescalina. Há 70 anos, homens de inegável capacidade descreveram as transcendentais experiências por que passaram aqueles que, gozando boa saúde, em pleno uso de suas faculdades mentais, e sob condições adequadas, ingeriram a droga. Quantos filósofos, quantos teólogos, quantos educadores tiveram a curiosidade de abrir esta porta na muralha? A resposta é: praticamente nenhum. Em um mundo onde a educação é transmitida principalmente por meio da palavra, as pessoas de grande instrução torna-se quase impossível dar séria atenção a quaisquer outras coisas que não sejam palavras ou ideias. Há sempre dinheiro a gastar, teses a serem defendidas, douta e insensata pesquisa a se orientar para aquilo que, na opinião dos eruditos, é o problema fundamental. Que é que induziu quem a dizer tal coisa e em tal ocasião? Mesmo nesta era da tecnologia, as humanidades verbalistas são dignificadas. Os conhecimentos objetivos que nos permitem tomar contato direto com determinados fatos de nossa existência são quase que completamente desprezados. Um catálogo, uma bibliografia, as obras completas, palavra por palavra, de um poetastro de terceira classe. Um estupendo índice que represente a última palavra em índices, enfim, qualquer projeto de proporções grandiosas obterá fatalmente aprovação e apoio financeiro. Mas, quando se trata de querer saber como cada um de nós, nossos filhos e netos, poderemos nos tornar mais perceptíveis, mais intensamente cônscios da realidade interior e exterior, mais acessíveis ao espírito, menos aptos a adoecer vítimas de nossos próprios erros psicológicos e mais capazes de controlar nosso sistema nervoso autônomo, quando, pois, se trata de qualquer forma de educação objetiva mais importante e, portanto, mais provável de alcançar a aplicação prática, que a ginástica sueca, não haverá pessoa respeitável, em qualquer universidade ou igreja de renome, que faça qualquer coisa em seu benefício. Os verbalistas desconfiam dos não verbalistas. Os racionalistas temem os fatos concretos, não racionais. Os intelectuais acham que o que percebemos pela visão, ou por qualquer outra forma, nos é estranho e, pois, não nos deve impressionar profundamente. Além do mais, a educação, no campo dos conhecimentos objetivos, não se adapta a nenhum dos esquemas existentes. Não é religião, neurologia, ginástica, educação moral e cívica, nem tampouco psicologia experimental. Assim sendo, esse assunto simplesmente não existe, para fins acadêmicos e eclesiásticos, e bem pode ser completamente ignorado ou então relegado, com um sorriso condescendente, àqueles a quem os fariseus da ortodoxia verbalista chamam maníacos, impostores, charlatães e desprezíveis amadores. Sempre achei, escreveu Black com um certo amargor, que os anjos possuem a vaidade de se considerarem os únicos sábios. E isso eles o fazem como uma insolência confiante que brota de um raciocínio sistemático. Raciocínio sistemático é algo sem o qual nós, seja como espécie ou como indivíduo, não podemos passar. Mas creio que tampouco poderemos prescindir da percepção direta, e quanto menos sistemática melhor, dos mundos interior e exterior que nos serviram de berço, para que possamos preservar a sanidade mental.
Essa realidade objetiva possui um sentido infinito que ultrapassa toda a compreensão e, no entanto, permite ser direta e, de certa forma, totalmente percebida. É uma transcendência característica de outra ordem que não é humana, embora nos possa ser presente como uma imanência palpável, como experiência de que houvéssemos participado. Ser esclarecido é ser sempre cônscio da realidade plena em sua diversidade intrínseca, ter ciência disso, sem deixar de velar por sua sobrevivência como animal, de pensar e sentir como ser humano, de recorrer, sempre que necessário, ao raciocínio sistemático. Nosso objetivo é provar que sempre estivemos onde deveríamos estar. Infelizmente, tornamos a missão excessivamente difícil para nós mesmos, mas, nesse meio tempo, surgiram graças gratuitas sob a forma de realizações parciais e fugazes. Sob um sistema de educação mais realístico, menos verbalista que o nosso, deveria ser permitido a cada anjo, na acepção que Black dava a essa palavra, à guisa de repouso sabático, e, se necessário, dever-se-ia incitá-lo ou mesmo compeli-lo, realizar um passeio, vez por outra, valendo-se de portas químicas na muralha, no mundo da experiência transcendental. Se isso os apavorasse, seria lamentável, mas ainda assim talvez lhes fosse salutar. E melhor ainda seria se ela lhes proporcionasse, por uns breves momentos, que haveriam de parecer eternos, uma radiosa inspiração. Mas, em ambos os casos, o anjo haveria de perder um pouco da confiança e insolência nascida do raciocínio sistemático e da certeza de haver lido todos os livros. Santo Tomás de Aquino, já próximo ao fim de sua vida, conheceu a contemplação inspirada. Daí em diante, não mais prosseguiu no livro que iniciara. Comparado com isto, tudo mais que ele havia lido, e sobre o qual discutirá e escrevera, Aristóteles e as sentenças, as questões, as proposições, as majestosas sumas, valia tanto quanto o joio ou a palha. Para a maioria dos intelectuais, tal greve de braços cruzados seria desaconselhável ou mesmo moralmente errada. Mas o angélico doutor havia praticado mais o raciocínio sistemático que uma dúzia de anjos comuns reunidos, e já se achava próximo a seu fim. Conquistara o direito, nesses últimos meses de vida terrena, de trocar mera palha ou joio simbólico pelo pão da verdade real e substancial. Anjos de categoria inferior, e com melhores perspectivas de longevidade, voltariam à palha. Mas o homem que vem de cruzar de novo a porta na muralha jamais será igual ao que partira para essa viagem. Será, daí por diante, mais sábio, embora menos arraigado em suas convicções, mais feliz, ainda que menos satisfeito consigo mesmo, mais humilde em concordar com a própria ignorância, embora esteja em melhores condições para compreender a afinidade entre as palavras e as coisas, entre o raciocínio sistemático e o insondável mistério que ele procura, sempre em vão, compreender. Suma Teológica e Suma contra Gentiles, de Santo Tomás de Aquino, sínteses do conhecimento humano da época. Céu e Inferno. Prólogo. Este livro é sequência do ensaio sobre a experiência com a mescalina, publicada em 1954 sob o título de As Portas da Percepção. Para uma pessoa cuja lâmpada da visão jamais se ilumina espontaneamente, a experiência com a mescalina é duplamente esclarecedora. Lança um feixe de luz sobre regiões até então desconhecidas de sua própria mente, ao mesmo tempo, ilumina indiretamente outros espíritos mais bem aquinhoados que o seu, em matéria de visão. Refletindo sobre sua experiência, ela chega a uma compreensão nova e mais perfeita dos modos pelos quais essas outras mentes percebem, sentem e pensam, das noções cosmológicas que lhes parecem axiomáticas, bem como das obras de arte por meio das quais elas se veem levadas a exprimir-se. Nas páginas que se seguem, procurei apresentar, mais ou menos ordenadamente, os resultados dessa nova compreensão a que cheguei. Na história da ciência, o colecionador de espécimes precedeu o zoologista e seguiu as pegadas dos expoentes da teologia natural e da magia. Deixou de estudar os animais com o espírito dos autores de bestiários, em que a formiga representava a engenhosidade, a pantera, por estranho que possa parecer, era um emblema de Cristo, e a doninha constituía um escandaloso exemplo de desenfreada lascívia.
Mas, a não ser de forma muito incipiente, ele não era ainda um fisiologista, um ecologista ou um estudioso do comportamento dos animais. Sua preocupação primeira consistia em fazer um levantamento, em recolher, matar, empalhar e descrever tantos animais quantos lhe fosse dado apanhar. Tal e qual a Terra de há um século, nossa mente ainda possui suas misteriosas Áfricas e Amazônias, seus ignotos Bornéus. Com relação à fauna dessas regiões, ainda não somos zoologistas. Não passamos de naturalistas e colecionadores de espécimes. Essa constatação é triste, mas temos de nos conformar com ela e fazer o melhor que nos for possível. Embora humilde, a tarefa do colecionador tem de ser feita, antes que possamos prosseguir para trabalhos científicos mais elevados. A classificação, a análise, a experimentação e a elaboração da doutrina. Da mesma forma que a girafa e o ornitorrinco, as criaturas que habitam essas regiões mais remotas da mente são incrivelmente inverossímeis. E, não obstante, existem, são constatáveis pela observação. Como tal, não podem ser ignoradas por aqueles que procuram realmente compreender o mundo em que vivem. É difícil, é quase impossível falar de fatos mentais, a não ser por meio de analogias tomadas de empréstimo ao universo que nos é mais familiar, o das coisas materiais. Se me vali de metáforas geográficas e zoológicas não foi por simples capricho, apenas para ser jocoso, e sim porque tais figuras exprimem, com bastante vigor, a dessemelhança essencial das regiões longínquas da mente, a completa autonomia e a autossuficiência de seus habitantes. A mente humana é composta do que poderemos chamar de um velho mundo de seu consciente e, para além de um mar divisório, de uma série de novos mundos, as não muito longínquas Virgínias e Carolinas de seu subconsciente coletivo, com sua flora de símbolos e suas tribos de hábitos nativos. E além, muito além, do outro lado de vasto oceano, finalmente os antípodas da consciência cotidiana, o mundo da experiência visionária. Quem for para Nova Gales do Sul verá marsupiais a saltar pelas campinas. Também quem buscar os antípodas do consciente há de encontrar criaturas de toda espécie, no mínimo tão estranhas quanto o canguru. Ninguém as inventa, do mesmo modo pelo qual ninguém inventa os marsupiais. Elas têm vida própria, em completa independência. O homem não as pode controlar. Tudo o que pôde fazer é ir para o equivalente metal da Austrália e olhar em torno de si. Há pessoas que jamais descobrem, conscientemente, seus antípodas. Outras podem lá chegar por acaso. No entanto, para outras, aliás em pequeníssimo número, é fácil chegar a essa região e dela regressar quando bem lhes aprouver. Para um naturalista da mente, o colecionador de espécimes psicológicos, o principal é conseguir um método seguro, fácil e de confiança, que lhe permita transportar-se, e a outros, do velho para o novo mundo, do continente das vacas e dos cavalos familiares para o do canguru e do ornitorrinco. Existem dois métodos para isso. Nenhum dos dois é perfeito, mas ambos são suficientemente eficientes, fáceis e seguros para justificar sua adoção por aqueles que sabem o que estão fazendo. No primeiro caso, a alma é transportada para seu longínquo destino por meio de uma droga, a mescalina ou ácido lisérgico. No segundo, o veículo é de natureza psicológica, e a passagem para os antípodas da mente se faz pelo hipnotismo. Ambos os métodos transportam a percepção para a mesma região, mas a droga possui maior alcance e leva seus passageiros até mais longe, no interior da terra incógnita. Ver apêndice e como e por que produz a hipnose tais efeitos. Não o sabemos, mas isso tampouco nos interessa, no caso presente. Tudo o que precisamos, no momento, é registrar o fato de que alguns pacientes são transportados, no transe hipnótico, para uma região e dos antípodas da mente onde encontrarão o equivalente dos marsupiais, singulares entidades psicológicas que levam uma vida autônoma, de acordo com as leis de sua própria existência. Quanto aos efeitos fisiológicos da mescalina, já possuímos algumas noções. Ela, possivelmente, pois ainda não temos certeza, interfere com os sistemas enzimáticos que regulam o funcionamento do cérebro. Tal atuação diminui a eficiência deste como instrumento destinado a dirigir a mente para os problemas da vida na superfície de nosso planeta.
Essa redução do que podemos chamar de eficiência biológica do cérebro parece permitir o acesso de certas classes de acontecimentos mentais ao consciente, acontecimentos esses que são normalmente eliminados por não possuírem valor, do ponto de vista da sobrevivência. Intrusões semelhantes de material biologicamente destituído de importância, porém de interesse estético e, por vezes, de grande valor espiritual, podem dar-se em razão de doenças ou fadiga. Isso também pode suceder como decorrência do jejum ou de um período de reclusão em meio à escuridão e a um completo silêncio. Uma pessoa sob a influência da mescalina ou do ácido lisérgico deixará de ter visões se receber uma grande dose de ácido nicotínico. Isso ajuda a explicar a eficiência do jejum como produtor de visões. Reduzindo taxa de açúcar disponível, o jejum reduz a eficiência biológica do cérebro e torna assim possível o acesso ao consciente de material desprovido de valor, do ponto de vista da sobrevivência. Além do mais, causando uma deficiência de vitaminas, remove do sangue aquele conhecido eliminador de visões, o ácido nicotínico. Outro inibidor das visões é a experiência rotineira, diária, perceptiva. Os psicologistas experimentais chegaram à conclusão de que, se confinarmos um homem a um ambiente restrito, onde não haja luz, ruído ou odores, e se o mergulharmos em um banho tépido, onde haja apenas um objeto quase imperceptível que ele possa tocar, o paciente em breve começará a ver coisas, ouvir coisas e a ter estranhas sensações no corpo. 2. Ver apêndice e Milarepa, em sua caverna no Himalaia, e os anacoretas da Tebaída seguiram, em essência, o mesmo método e atingiram, de modo geral, os mesmos resultados. 1.000.000 de quadros das tentações de Santo Antônio dão testemunho da eficiência da dieta limitada e do ambiente restrito. E evidente que o ascetismo possui uma dupla motivação. Não é só por pretender expiar culpas passadas e evitar punições futuras que homens e mulheres torturam seus corpos. É também porque anseiam por visitar os antípodas da mente e fazer um pouco de vilegiatura visionária. Sabem, empiricamente, e louvando-se em informações de outros ascetas, que o jejum e o ambiente confinado transportá-los-ão aonde quer que desejem ir. Sua autopunição poderá ser a porta do paraíso. Mas ela também pode se transformar, e este é um ponto que será examinado posteriormente, na porta para as regiões infernais. Do ponto de vista de um habitante do velho mundo, os marsupiais são incrivelmente estranhos. Mas singularidade não é a mesma coisa que acaso. Pode faltar verossimilhança ao canguru, mas sua improbabilidade se repete e obedece a leis nítidas. O mesmo se dá com as entidades psicológicas que habitam as mais remotas regiões de nossa mente. As experiências realizadas sob a ação da mescalina ou da hipnose profunda são realmente estranhas, mas são estranhas com uma certa regularidade, estranhas dentro de um modelo. Quais as características comuns que esse modelo imprime a nossas experiências visionárias? A primeira e a mais importante é a experiência da luz. Tudo que é visto pelos que visitam os antípodas da mente é intensamente iluminado e parece possuir um fulgor que emana de si mesmo. Todas as cores são intensificadas a um grau muito além do encontrado em nosso estado normal, ao mesmo tempo em que se aguça de modo extraordinário a capacidade da mente para identificar ligeiras variações de tonalidade e matiz. Sob esse aspecto, existe uma grande diferença entre essas experiências visionárias e o comum dos sonhos. A maior parte destes é destituída de cores, ou então é apenas parcial ou discretamente colorida. Por outro lado, as visões com que nos deparamos sob a influência da mescalina ou da hipnose são sempre de um colorido intenso e, podemos mesmo afirmar, de um brilho preternatural. O professor Calvin Royo, que tem coligido informações sobre muitos milhares de sonhos, diz-nos que cerca de 2/3 de todos eles são em preto e branco. Apenas dentre cada 3 sonhos, é colorido ou apresenta um pouco de cor. Uns poucos indivíduos sonham sempre em cores e outros só têm sonhos em preto e branco, mas a maioria sonha ora em cores ora não, e esta última alternativa é a mais frequente. Chegamos à conclusão, escreve o Dr. Royo, de que a presença da cor nos sonhos não nos proporciona qualquer informação sobre a personalidade do indivíduo.
Concordo com essa conclusão. A cor nos sonhos e visões não nos diz mais sobre a personalidade do paciente do que o faz no mundo exterior. Um jardim em julho é percebido como sendo intensamente colorido. A percepção nos fala de raios solares, flores e borboletas, mas pouco ou nada sobre nós mesmos. Do mesmo modo, o fato de termos visto cores brilhantes em nossas visões e em alguns de nossos sonhos apenas nos diz alguma coisa sobre a fauna dos antípodas da mente, mas absolutamente nada a respeito da personalidade que habita aquilo que denominei o velho mundo da mente. A maioria dos sonhos diz respeito aos desejos e impulsos instintivos do paciente, bem como aos conflitos que surgem quando esses desejos e impulsos são frustrados por uma desaprovação do consciente ou por um temor à opinião alheia. A história de tais impulsos e conflitos é contada em termos de símbolos dramáticos e, na maioria dos sonhos, tais símbolos são monocromáticos. Qual a razão para isso? Suponho que seja porque os símbolos, para ter valor, não precisam ser coloridos. As letras com que escrevemos acerca das rosas não necessitam ser vermelhas, e podemos descrever o arco-íris por meio de sinais negros sobre o papel branco. Os compêndios são ilustrados com gravuras achuradas e fotogravuras a meios tons, o que não impede possam esses diagramas e imagens monocromáticos representar as informações que se deseja. O que é bastante para o consciente desperto sê-lo-á também. Evidentemente, para nosso subconsciente, que constata ser possível exprimir suas mensagens por meio de símbolos não coloridos. A cor acaba sendo uma espécie de pedra de toque da realidade. O que é real é colorido. O que é fruto de nossa imaginação, associado ao poder criador de nosso intelecto, é desprovido de cores. Por isso, o mundo exterior é percebido em cores. Os sonhos, que não são objetivos e sim fabricados por nosso subconsciente, são, via de regra, produzidos em preto e branco. Convém observar que, pela experiência da maior parte das pessoas, os sonhos mais intensamente coloridos são aqueles em que aparecem paisagens, em que não há drama nem referências simbólicas a conflitos, mas apenas a apresentação ao consciente de um fato objetivo, inumano. As imagens do mundo do inconsciente são simbólicas. Mas, uma vez que, como indivíduos, não as fabricamos e sim as encontraímos lá no inconsciente coletivo, elas apresentam ao menos algumas das características da realidade objetiva e são coloridas. Os habitantes não simbólicos dos antípodas da mente existem por si mesmos e, tal qual ocorre no mundo exterior com as coisas objetivas, são coloridos. Na verdade, eles são muito mais intensamente coloridos que estas últimas. Isso pode ser explicado, ao menos em parte, pelo fato de que nossas percepções do mundo exterior são normalmente toldadas pelos conceitos verbalistas, em termos dos quais realizamos nosso pensamento. Estamos sempre buscando converter coisas em símbolos para as mais inteligíveis abstrações de nossa própria invenção. Mas, assim fazendo, estamos roubando a essas coisas uma boa parte de sua essência ingênua. Nos antípodas da mente estamos quase que por completo livres da linguagem, fora do sistema de raciocínio conceitual. Em consequência, nossa percepção das visões possui todo o frescor, toda a intensidade primeva das experiências que algum dia foram verbalizadas ou assimiladas a abstrações inanimadas. Sua cor, esse sinal característico da objetividade, resplandece com um brilho que nos parece preternatural porque é, em verdade, completamente natural, e natural no sentido de não ter sido, em absoluto, artificializada pelos conceitos linguísticos ou científicos, filosóficos ou utilitários, meios pelos quais, normalmente, reconstruímos o mundo objetivo em nossa própria concepção, tristemente humana. Em seu Candle of Vision, a lâmpada da visão, o poeta irlandês George Russell analisou suas experiências visionárias com notável agudeza. Quando medito, escreveu ele, sinto, nos pensamentos e nas imagens que se acumulam em torno de mim, os reflexos da personalidade. Mas também há janelas na alma, através das quais podemos ver imagens criadas, não pela imaginação humana, mas pela concepção divina. Nossos hábitos linguísticos nos induzem a erros. Assim, por exemplo, costumamos dizer imagino quando deveríamos ter dito a cortina estava descerrada e eu pude ver.
Espontâneas ou induzidas, as visões nunca são propriedade nossa. A memória individual nada tem a ver com elas. O que as visões nos revelam são coisas inteiramente estranhas para nós. Citando a frase de Sir William Herschel, não há relação ou semelhança com quaisquer objetos recentemente observados ou mesmo imaginados. Quando surgem faces, jamais são as de amigos ou conhecidos. Estamos fora do velho mundo, explorando os antípodas. Para a maioria de nós, e durante a maior parte do tempo, o mundo de nossa vida cotidiana se apresenta bastante sombrio e monótono. Mas, frequentemente para uns poucos, e vez por outra para um bom número, vem até nós algo do brilho da experiência visionária que, mesclando-se com a percepção comum, faz com que o mundo do consciente se transfigure. Embora ainda guardando suas características, o velho mundo adquire as qualidades dos antípodas da mente. Eis abaixo uma descrição perfeitamente característica dessa transfiguração. Eu estava sentado à beira-mar, ouvindo vagamente um amigo que discorria com veemência sobre algo que apenas me aborrecia. Inconscientemente, fitei um punhado de areia que colhera na mão quando, de repente, dei-me conta da delicada beleza de cada grãozinho. Ao invés de amorfa, verifiquei que cada partícula possuía uma forma geométrica perfeita, com arestas vivas, de cada uma das quais partia um brilhante feixe de luz, enquanto cada minúsculo cristal refulgia qual arco-íris. Os raios cruzavam-se e recruzavam-se, formando delicados desenhos de uma beleza tal que perdi o alento. E então, de inopino, meu consciente iluminou-se e eu percebi, de modo vívido, como fora criado o universo. Partículas materiais que, embora pudessem ser amorfas e inanimadas, estavam, não obstante, prenhes dessa intensa e vital beleza. Por um segundo ou dois o mundo inteiro surgiu diante de mim qual resplendor de glória. Quando isso se dissipou, deixou-me com algo que jamais esqueci e que constantemente me faz recordar a beleza encerrada em cada átomo que nos envolve. George Russell também nos fala de ter visto um mundo iluminado por um inexcedível esplendor de luzes. De ver-se admirando panoramas tão belos quanto o paraíso perdido. De observar um mundo onde as cores eram mais brilhantes e puras, o que não as impedia de criar uma mais suave harmonia. E, em outra passagem, os ventos eram resplandecentes e tinham a limpidez do diamante, embora possuíssem a cor intensa da opala, enquanto fulguravam pelo vale. Percebi que estava imerso na idade áurea e que éramos nós que estávamos cegos para ela, que jamais se afastara do mundo. Muitas descrições semelhantes podem ser encontradas entre as obras dos poetas e a literatura religiosa mística. Exemplos disso são a Ode on the Intimations of Immortality e Innerlich do George sobre a ideia da imortalidade na tenra infância, de Wordsworth, certas obras líricas de George Herbert Henry Vaughan, o Centuries of Meditations séculos de meditação de Traherne, a passagem da autobiografia de Surin, em que ele descreve a miraculosa transformação de um jardim interno de mosteiro em um fragmento de paraíso. A luz e a cor preternaturais são fenômenos comuns a todos os trances visionários. E, de par com elas, surge com igual constância uma sensação de ampliação dos valores. Os objetos luminosos que vemos nos antípodas da mente possuem significado, e esse significado é, de certa forma, tão intenso quanto sua cor. Significado, aqui, se identifica com existência, pois nessa região os objetos não existem a não ser para si mesmos. As imagens que surgem nos limites anteriores do subconsciente coletivo possuem uma significação que está ligada aos fatos básicos da vida do homem. Mas nos confins do mundo visionário temos diante de nós fatos que, à semelhança dos da natureza externa, independem dos homens, tanto individual como coletivamente, existem em função de si mesmos. Seu valor consiste precisamente nisto. Eles são exclusivamente eles mesmos e, assim sendo, constituem manifestações da objetividade essencial, da outra face não humana do universo. Luz, cor e importância não existem por si mesmas. Elas modificam os objetos ou são por esses manifestadas. E haverá classes especiais de objetos comuns à maior parte das experiências visionárias? Penso poder afirmar que sim.
Sob a ação da mescalina e do hipnotismo, bem como nas visões espontâneas, certos tipos de experiências perceptivas se repetem com frequência. A experiência típica com mescalina ou ácido lisérgico principia pela percepção de formas geométricas coloridas, móveis e animadas. Com o tempo, a geometria pura se torna concreta, e o paciente não mais percebe desenhos, mas coisas contendo desenhos, tais como tapetes, entalhes e mosaicos. A isso se seguem vastos e complicados edifícios em meio a paisagens que mudam continuamente, passando do esplendor a um esplendor mais intensamente colorido, da grandiosidade a uma grandiosidade ainda maior. Figuras heróicas, do tipo do Serafim de Black, podem fazer sua aparição, sozinhas ou em multidões. Animais fabulosos movem-se pela cena. Tudo é original e surpreendente. Quase nunca o visionário vê algo que lhe recorde seu passado. Ele não se lembra de cenas, pessoas ou objetos, nem tampouco os inventa. Apenas contempla uma nova criação. A matéria-prima para tal criação lhe é fornecida pelas experiências visuais da vida cotidiana, mas a moldagem desse material em formas é obra de alguém que, é mais certo, não será o indivíduo que inicialmente as experimentara ou que posteriormente delas se havia recordado e sobre elas refletiu. Essas formas são, transcrevendo as palavras do Dr. J. R. Smith, em recente artigo no American Journal of Psychiatry, a obra de um compartimento mental altamente diferenciado, sem qualquer ligação visível, emocional ou volitiva, com os objetivos, interesses ou sentimentos da pessoa em causa. A seguir cito, ora textual ora resumidamente, a opinião de Weir Mitchell sobre o mundo das visões ao qual ele foi transportado pelo peyote, o cacto que constitui a fonte natural da mescalina. Ao entrar naquele mundo, viu ele uma série de pontos estrelados que se assemelhavam a fragmentos de vidro pintado. Em seguida surgiram delicadas películas flutuantes de cor. Estas foram substituídas por uma súbita investida de um sem número de pontos de luz branca que varriam o campo visual em todas as direções. Em seguida, surgiram zigue-zagues de cores muito vivas, que se foram transformando em grossas nuvens de matizes ainda mais vivos. Vieram então edifícios e, mais tarde, paisagens. Havia uma torre gótica de primoroso formato, ornada de estátuas desgastadas, nos portais e em cantoneiras de pedra. Enquanto eu a contemplava, cada saliência, cornija e mesmo junção das pedras ia sendo, a pouco e pouco, coberta por cachos do que pareciam ser enormes pedras preciosas, alguns dos quais lembravam mais pencas de frutas transparentes, tudo parecia possuir uma luz interior. A torre gótica cedeu seu lugar a uma montanha, a um penhasco de inconcebível altura, a uma colossal garra de pássaro, esculpida na rocha, projetando-se sobre o abismo, a um infindável desdobrar de tapeçarias coloridas e a uma florescência de novas pedras preciosas. Finalmente, surgiram ondas verdes e purpúreas a quebrar-se em uma praia juntamente com miríades de luzes de cores idênticas às das ondas. Cada experiência com mescalina, cada visão obtida por hipnotismo, é ímpar. Mas todas pertencem, nitidamente, ao mesmo tipo. Os panoramas, as edificações, os cachos de gemas, as formas brilhantes e intricadas, essas são, em sua atmosfera de luzes, cores e valores preternaturais, as matérias-primas com que são elaborados os antípodas da mente. Não tenho a menor ideia do porquê desse fato. Sei apenas que isso é uma constatação da experiência que, gostemos ou não, temos de aceitar da mesma forma porque vemos-nos forçados a admitir a existência dos cangurus. Mas passemos desses fatos da experiência com visões para os relatos, preservados em todas as tradições culturais, sobre os outros mundos, os mundos habitados pelos deuses, pelos espíritos dos mortos, pelo homem em seu primitivo estado de inocência. Lendo essas descrições, ficamos imediatamente surpreendidos com a grande semelhança existente entre as visões induzidas ou espontâneas e os céus e países de fadas da religião e do folclore, luz preternatural, intensidade preternatural do colorido, importância preternatural. Tais são as características de todos os outros mundos e idades áureas.
E, praticamente em todos os casos, essa luz da importância preternatural brilha em um panorama de tão inexcedível beleza que não há palavra para descrevê-lo. É o que acontece na tradição greco-romana, em que vamos encontrar o belíssimo Jardim das Hespérides, os Campos Elíseos e a radiosa ilha de Leuque, para a qual Aquiles foi transportado. Mênon foi para outra ilha iluminada, lá para o Levante. Ulisses e Penélope viajaram na direção oposta e foram gozar sua imortalidade com Circe, na Itália. Ainda mais para o Oriente ficavam as Ilhas da Bem-aventurança, citadas em primeiro lugar por Hesíodo, e de cuja existência havia tanta certeza, ainda no século IAC, que Sertório planejou enviar, da Espanha, uma frota para descobri-las. Vamos encontrar novamente menção a maravilhosas ilhas encantadas no folclore dos celtas e, do outro lado do mundo, no dos japoneses. E entre Avalon, no extremo ocidental, e Horizon, no extremo oriental, se situa a terra de Uttarakoru, o outro mundo dos Indos. A terra, diz-nos o Ramayana, é irrigada por lagos onde há lotos de ouro. Existem milhares de rios cobertos de folhas da cor da safira e do lápis lazuli. E os lagos, resplendentes qual sol da manhã, são adornados por áureos canteiros de lotos de flores rubras. Toda a região em torno é recamada de joias e pedras preciosas, com alegres canteiros de lotos azuis, de pétalas douradas. Em vez de areia, pérolas, preciosas gemas e ouro formam as margens dos rios, sobre os quais pendem árvores de ouro cintilante. Essas árvores são perpetuamente adornadas de flores e frutos que despendem suave fragrância e estão sempre povoadas de pássaros. O Uttarakoru, como vemos, lembra as paisagens das experiências com mescalina, pela profusão de pedras preciosas. E essa característica é comum a, praticamente, todos os outros mundos da tradição religiosa. Todos os paraísos são repletos de gemas ou, no mínimo, de objetos semelhantes a gemas que lembram, no dizer de Weirmitschel, frutos transparentes. Eis, por exemplo, a versão de Ezequiel sobre o jardim do Éden. Estiveste no Éden, o jardim de Deus. Cobriam-te todas as pedras preciosas, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, a esmeralda e o rubi, e ouro, és o querubim ungido que, coberto, tinhas andado de um para outro lado, em meio às pedras de fogo. Os paraísos budistas também são adornados com pedras de fogo. Assim, o paraíso ocidental da seita da Terra Virgem é recoberto de prata, ouro e berilo. Tem lagos com margens recamadas de pedrarias, onde há uma profusão de luzentes lotos, em meio aos quais se acham entronizados os bodhisattvas. Na descrição de seus outros mundos, celtas e teutões falam muito pouco em pedras preciosas, mas se referem muito a outra substância que, para eles, era igualmente maravilhosa, o vidro. Os galeses possuíam uma terra bem-aventurada a que chamavam Ines Vitrum, a Ilha de Vidro. E um dos nomes do reino dos mortos dos germânicos era Glasberg, terra do vidro. Também o Apocalipse se refere ao mar de vidro. A maior parte dos paraísos é adornada de edifícios, e estes, tal qual as árvores, as águas, os montes e as campinas, refugem de pedrarias. Todos conhecemos a Nova Jerusalém, e sua muralha fora erigida em jaspe, e a cidade de ouro puro e vidro cristalino. E os alicerces da muralha da cidade eram inteiramente ornados de pedras preciosas. Descrições semelhantes podem ser encontradas na literatura doutrinária do brahmanismo, do budismo e do islamismo. O céu é sempre uma região de pedras preciosas. Qual a razão para isso? Os que raciocinam baseados em todas as atividades humanas, dentro de um quadro de referência social e econômica, hão de encontrar respostas deste gênero. As gemas são raríssimas na Terra. Poucos as possuem. A fim de encontrar uma compensação para isso, os doutrinadores dessa maioria assolada pela pobreza recobriram seus paraísos imaginários de pedras preciosas. Essa hipótese do tesouro no céu contém, sem dúvida, alguma verdade, mas não consegue explicar por que as pedras preciosas chegaram a ser consideradas como tal em nosso mundo. O homem tem consumido tempo, energias e dinheiro, em enorme escala, para encontrar, explorar e lapidar essas pedras brilhantes. Por quê?
O utilitário não consegue oferecer explicação para um tão fantástico comportamento. Mas, tão logo se levam em conta os fatos da experiência visionária, tudo se aclara. Nas visões, o homem encontra uma profusão do que Ezequiel chama de pedras de fogo e Weirmitschel descreve como frutos transparentes. Essas coisas têm luz própria, exibem um colorido natural e possuem um valor também extraterreno. Os objetos materiais que mais se assemelham a essas fontes de iluminação das visões são as pedras preciosas. Adquirir uma dessas pedras é possuir algo cuja preciosidade está assegurada pelo fato de elas existirem no outro mundo. Daí essa paixão, de outro modo inexplicável, que o homem possui pelas gemas. E essa atribuição que ele faz de virtudes terapêuticas e mágicas a tais pedras. A cadeia causai, disso estou certo, começa no outro mundo psicológico da experiência visionária, desce à terra e remonta novamente ao céu do outro mundo teológico. Sob esse aspecto, as palavras de Sócrates, no Fédo, assumem um valor novo. Existe, diz, no Zeule, um mundo ideal, acima e além do mundo material. Nessa outra terra as cores são muito mais puras e esplendorosas do que cá embaixo. As próprias montanhas, as pedras mesmas, possuem maior brilho e matizes mais belos, por sua nitidez e intensidade. As pedras preciosas deste mundo inferior, nossas apreciadíssimas cornalinas, nossos jaspes, esmeraldas, e todas as demais, não passam de minúsculos fragmentos dessas pedras das alturas. Na outra terra, não há pedra que não seja preciosa nem ceda em beleza quaisquer de nossas gemas. Em outras palavras, as pedras preciosas o são porque guardam uma débil semelhança com as luminosas maravilhas entrevistas pela percepção interior do visionário. O panorama desse mundo, diz Platão, é uma visão para espectadores bem-aventurados. Pois ver as coisas tais como elas são em si mesmas é uma bênção suprema e inexprimível. Entre os povos que desconhecem o vidro ou as pedras preciosas, o céu é adornado, não com minerais, mas com flores. Na maioria dos outros mundos, descritos pelos escatologistas primitivos, crescem flores de um esplendor preternatural, e mesmo nos paraísos das religiões mais avançadas, refulgentes de pedrarias e de vidro, elas conservam seu lugar. Basta que nos lembremos do lótus das tradições brahmana e budista, das rosas e lírios do ocidente. Deus primeiro plantou um jardim. Essa afirmação encerra uma profunda verdade psicológica. A floricultura tem sua origem, ou, seja como for, uma de suas origens, no outro mundo dos antípodas da mente. Quando os fiéis oferecem flores diante do altar, estão devolvendo aos deuses coisas que eles sabem ou, caso não sejam visionários, sentem, vagamente, serem originárias do céu. E essa devolução à sua origem não é mero simbolismo. É também uma questão de experiência imediata, pois o tráfego entre nosso velho mundo e seus antípodas, entre o aqui e o além, faz-se ao longo de uma estrada de dupla circulação. As gemas, por exemplo, vêm do céu visionário da alma, mas também podem transportar a alma de volta a esse céu. Contemplando-as, os homens se sentem literalmente transportados, levados para essa outra terra do diálogo platônico, ao recanto encantado onde cada seixo é uma pedra preciosa. E efeitos semelhantes podem ser produzidos por artefatos de vidro ou metal, candeeiros luzindo na escuridão, imagens e adornos de cores brilhantes, flores, conchas e penas ou por panoramas vistos à luz transfiguradora da aurora ou do crepúsculo, como Shelley viu Veneza, do alto dos montes Eugânios. Na verdade, podemos nos arriscar a uma generalização e dizer que tudo que, na natureza ou numa obra de arte, lembra esses objetos imensamente valiosos, dotados de luz interior, encontrados nos antípodas da mente, é capaz de induzir, ainda que de forma apenas parcial e atenuada, a experiência visionária. Quanto a isto, um hipnotizador nos dirá que, se um paciente puder ser induzido a fitar fixa e atentamente um objeto brilhante, poderá entrar em transe. E que, quer ele entre em transe ou apenas mergulhe em sono hipnótico, estará perfeitamente apto a ter visões interiores e, no primeiro caso, a ver o mundo exterior transfigurado. Mas, finalmente, como e porque a vista de um objeto brilhante haverá de induzir um transe ou um estado de devaneio?
Será isso, como afirmavam os vitorianos, simples questão de fadiga ocular de que venha a resultar uma exaustão nervosa generalizada? Ou será mais razoável explicar o fenômeno em termos puramente psicológicos, dizendo que a concentração, conduzindo a um monoideísmo, acaba por produzir a dissociação? Há, porém, ainda uma terceira hipótese. Os objetos brilhantes podem recordar a nosso inconsciente as visões que ele desfruta nos antípodas da mente, e essas obscuras insinuações da vida no outro mundo são tão fascinantes que passamos a dar menos atenção a este mundo. Assim, nos tornamos capazes de experimentar, conscientemente, algo que, no inconsciente, jamais nos abandona. Vemos, pois, que há certas cenas na natureza, certas classes de objetos, certas substâncias, que possuem o poder de transportar nossa mente para seus antípodas, para longe do aqui de todos os dias, conduzindo-a ao outro mundo da visão. De modo idêntico, no reino da arte encontramos certas obras, e até certos gêneros de obras, em que se evidencia o mesmo poder de arrebatar a mente do observador. Essas obras provocadoras de visões podem ter sido executadas com substâncias já de si produtoras de êxtase, tais como o vidro, os metais, as pedrarias ou suas imitações, ou então devem seu poder a representar, de modo particularmente expressivo, um objeto ou cena que possua tal faculdade. As obras que encerram maior poder de transporte são as realizadas por criaturas que já possuem, elas mesmas, experiência visionária, embora seja possível que artistas razoavelmente bons, seguindo uma fórmula já consagrada, criem obras que encerrem ao menos alguma força. De todas as artes propiciadoras de visões, as que estão mais à mercê de suas matérias-primas são, sem dúvida, a ourivesária e a joalheria. Os metais pólidos e as pedras preciosas são tão intrinsecamente arrebatadores que mesmo um vitoriano, até um joalheiro modernista, são artífices do êxtase. E, quando a esse encantamento natural do metal refulgente e das pedras cintilantes se acrescenta a magia das formas sublimes e das cores artisticamente combinadas, encontramo-nos em presença de um genuíno talismã. A arte religiosa sempre, e em toda parte, fez uso desses objetos propiciadores de visões. O santuário de ouro, a estátua criselefantina, o símbolo ou a imagem recobertos de pedrarias, os refulgentes paramentos do altar são coisas que encontramos tanto na Europa contemporânea como no Egito Antigo, na Índia como na China, entre os gregos, os incas ou os astecas. Os produtos da ourivesária são intrinsecamente inspiradores. Tem seu lugar no âmago de cada mistério, em tudo que é sagrado. Essa joalheria litúrgica sempre esteve associada com a luz de lâmpadas e velas. Para Ezequiel, a gema era uma pedra de fogo. Reciprocamente, a chama é uma gema viva, dotada de todo o poder arrebatador que pertence à pedra preciosa e, em grau menor, ao metal polido. Esse poder de transporte da chama aumenta na razão da profundidade e da escuridão que a circunda. Os templos mais profundamente inspiradores são as cavernas de luz crepuscular, onde umas poucas velas dão vida às arrebatadoras preciosidades do altar. Não se pode dizer que, como produtor de visões, o vidro seja menos eficiente que as gemas naturais. Na verdade, sob certos aspectos, ele é ainda mais eficaz, pela simples razão de ser mais abundante que estas últimas. Graças ao vidro, todo um edifício, como a Sainte-Chapelle e as catedrais de Chartres e Sens, pode ser transformado em um mundo de enlevo e êxtase. Foi o vidro que permitiu a Paolo Uccello construir uma joia circular com 4 metros de diâmetro, seu grandioso vitral da ressurreição, talvez a mais extraordinária das obras de artistas e antes já produzidas. Não há dúvida de que, para os homens da Idade Média, a experiência visionária era de suprema importância. E tão valiosa era ela que não hesitavam em pagá-la em dinheiro arduamente ganho. No século XII, foram postas caixas de coleta nas igrejas, visando a instalação e conservação dos vitrais coloridos. Suger, o abade de Saint-Denis, conta-nos que elas ficavam sempre repletas. Mas não se pode esperar, de artistas que se prezem, que se limitem a continuar repetindo o que seus pais já haviam feito com suprema perfeição.
No século XIV, a cor cedeu seu lugar à grisalha, e os vitrais perderam sua faculdade de propiciar visões. Quando, no fim do século seguinte, o colorido voltou a predominar, os pintores em vidro tiveram o desejo, e para isso estavam tecnicamente preparados, de imitar a pintura da Renascença, mas dessa vez em vidros transparentes. Os resultados foram muito interessantes, mas suas obras não eram arrebatadoras da mente. Veio então a Reforma. Os protestantes desaprovavam a experiência visionária e atribuíam à palavra impressa uma virtude mágica. Em um templo de janelas claras, os fiéis poderiam ler suas Bíblias e livros de orações sem que fossem tentados a fugir do sermão para o outro mundo. Do lado católico, os homens da Contra-Reforma viram-se a braços com duas ideias. Criam eles que a experiência visionária era uma boa coisa, mas, por outro lado, também acreditavam no supremo valor da imprensa. Nas novas igrejas, raramente eram instalados vitrais coloridos, e em muitos dos templos mais antigos substituíam-nos, parcial ou totalmente, por vidro branco. A luz plena permitia aos fiéis acompanhar o ofício em seus livros, ao mesmo tempo em que lhes possibilitava contemplar as arrebatadoras obras criadas pelas novas gerações de escultores e arquitetos barrocos. Essas peças eram executadas em metal e em pedra polida. Para onde quer que o fiel se voltasse, encontraria o luzir do bronze, o suave brilho do mármore colorido ou a extraterrena alvura da estatuária. Nas raras ocasiões em que os promotores da Contra-Reforma fizeram uso do vidro, ele atuou como substituto do diamante, e não de rubis e sáfiras. O cristal facetado entrou na arte religiosa no século XVII, nas igrejas católicas, chegou até nossos dias sob a forma de inúmeros lampadários. Esses ornamentos fascinantes e ligeiramente ridículos estão entre os pouquíssimos artifícios propiciadores de visões permitidos pelo islamismo. As mesquitas não possuem imagens ou relicários, mas, ainda assim, sua austeridade é por vezes atenuada, no Oriente Próximo, pela arrebatadora cintilação dos cristais rococó. Do vidro, pintado ou lapidado, passemos para o mármore e outras pedras que aceitam o alto polimento e podem ser utilizadas em grande quantidade. O fascínio exercido por tais pedras pode ser medido pelo tempo e trabalho consumidos em sua obtenção. Em Baalbek, por exemplo, bem como a uns 300 ou 400 quilômetros mais para o interior, em Palmira, encontramos, entre as ruínas, colunas de granito róseo de Assuã. Esses grandes monólitos foram extraídos no Egito Superior, transportados Nilo abaixo em barcaças, cruzaram o Mediterrâneo até Biblos ou Trípolis, de lá em diante, foram puxados, por bois, mulas e homens, montanha acima, até 11 daí para o sul, até Baalbek, ou para leste, através do deserto, até Palmira. Que obra de gigantes! E, do ponto de vista utilitário, quão maravilhosamente vazia! Mas é evidente que ela teria de possuir um objetivo situado em região que estava além da mera utilidade. Polidas até adquirirem o brilho de uma visão, as róseas colunas proclamavam seu visível parentesco com outro mundo. À custa de enormes esforços, os homens haviam-nas transportado de suas jazidas no trópico de Câncer. E agora, como recompensa, as pedras estavam transportando seus transportadores pelo caminho dos antípodas da mente. Antiga Heliópolis, hoje famosa por suas ruínas, está situada em fértil vale ao pé do Antilíbano, a uns 60 quilômetros de Damasco. 2 vezes saqueada pelos árabes, em 748, e por Tamerlão, em 1401, foi completamente destruída em 1759 por um terremoto. A questão da utilidade e dos motivos que se situam além do utilitarismo surge, uma vez mais, com relação à cerâmica. Poucas coisas são mais úteis, mais absolutamente indispensáveis do que potes, pratos e jarros. Mas, ao mesmo tempo, poucos seres humanos preocupam-se menos com a utilidade das coisas que os colecionadores de porcelana e de barro vitrificado. Dizer que essas pessoas têm fome de beleza não é uma explicação satisfatória.
A invariável fealdade dos lugares onde se encontram com tanta frequência belas peças de cerâmica é uma prova suficiente de que o anseio desses colecionadores não está no belo em todas as suas manifestações, mas apenas em um gênero especial de beleza, a graça dos reflexos das superfícies curvas, do suave brilho da argila vitrificada, das superfícies luzentes e polidas. Em outras palavras, a beleza que transporta quem a observa, porque ela lhe faz lembrar, implícita ou explicitamente, o brilho e as cores preternaturais do outro mundo. Antes de tudo, a arte do oleiro é um artesanato secular, mas é ao mesmo tempo uma arte à qual seus inúmeros cultores se têm dedicado com um respeito quase idolatra. No entanto, de tempos em tempos, vem ela sendo posta a serviço da religião. Vamos encontrar azulejos nas mesquitas e, aqui e ali, em igrejas cristãs. Da China nos vêm luzentes imagens de cerâmica representando deuses e santos. Na Itália, Luca della Robbia criou um céu de vítreo anil para suas brilhantes e níveas madonas e meninos deuses. A argila cozida é mais barata que o mármore, se convenientemente trabalhada, quase tão arrebatadora. Platão, durante um florescimento posterior da arte religiosa, Santo Tomás de Aquino afirmavam que as cores vivas e puras faziam parte da verdadeira essência da beleza artística. Um Matisse, nesse caso, deveria ser intrinsecamente superior a um Goya ou um Rembrandt. Basta que se traduzam as abstrações do filósofo para termos concretos, e verificar se há que essa fórmula geral de beleza por meio de cores puras e brilhantes é absurda. Mas, embora insustentável nos termos em que foi posta, a veneranda teoria não é inteiramente destituída de fundamento. Cores puras e brilhantes são características do outro mundo. Em consequência, as obras de arte assim pintadas são suscetíveis de, em circunstâncias favoráveis, transportar, na direção de seus antípodas, a mente de quem as observe. As cores puras e brilhantes não fazem parte da essência da beleza, na acepção geral dessa palavra, e sim, então somente, de um tipo especial de beleza, a visionária. As igrejas góticas e os templos gregos, as estruturas do século XIII de nossa era e do século VAC, todas elas eram vivamente coloridas. Para os gregos, bem como para os homens da Idade Média, essa arte de feira de amostras e de museu de cera era, evidentemente, arrebatadora. Para nós, ela se nos afigura deplorável. Preferimos nossos praxíteles puros, nossos mármores e calcários ao natural. Por que haverá nosso gosto de ser tão diferente, sob esse aspecto, do de nossos antepassados? A razão, creio eu, é porque nos tornamos por demais acostumados aos pigmentos puros e brilhantes para nos deixarmos impressionar por eles. Admiramo-los, naturalmente, quando os vemos em uma obra grandiosa ou sutil. Mas eles, em si, não mais nos arrebatam. Os saudosistas queixam-se da monotonia das cores de nossos dias e traçam um paralelo, que nos é desfavorável, com o brilho alegre do tempo antigo. Mas, na realidade, há uma profusão muito maior de cores no mundo atual do que no antigo. O lápis lazuli e a púrpura de Tiro eram preciosas raridades. Os ricos veludos e brocados dos guarda-roupas principescos, as tapeçarias tecidas ou bordadas dos tempos medievais e do começo de nossa era estavam restritos a uma minoria de privilegiados. Mesmo os grandes da terra só dispunham de uma quantidade bem reduzida desses arrebatadores tesouros. Ainda no século XVII, os monarcas possuíam tão poucos móveis que tinha de viajar de um para outro palácio, seguidos por carroças repletas de baixelas, roupa de cama, tapetes e cortinas. A grande massa da população só dispunha de pano tecido em casa e de uns poucos corantes vegetais. Para a decoração interna de seus lares tinha de contentar-se, no máximo, com as cores que a terra lhe proporcionava, mas, via de regra, o chão era de alvenaria e as paredes, de estéril. Nos antípodas da mente de cada um jazia o outro mundo, onde a luz e as cores eram extraterrenas, havia gemas ideais e ouro irreal. Mas, diante de cada par de olhos, surgia apenas a negra miséria da choupana que lhe servia de lar, a poeira ou a lama da rua de aldeia, o branco sujo, os verdes desbotados e encardidos da roupa andrajosa.
Daí aquela sede febril, quase desesperada, por cores puras e brilhantes, bem como o violento efeito por elas produzido sempre que, no templo ou na corte, faziam sua aparição. Hoje em dia, a indústria química produz tintas e corantes de uma variedade infinita e em grande abundância. Há, no mundo moderno, cores vivas em quantidade suficiente para permitir a confecção de bilhões de flâmulas e revistas coloridas, de milhões de sinais de tráfego, de luzes traseiras, carros de bombeiros e de empresas de refrigerantes a centenas de milhares, tapetes, papéis de parede e arte abstrata aos quilômetros quadrados. A familiaridade traz consigo a indiferença. Já vemos cores puras e brilhantes em demasia nas lojas americanas, para que as achemos intrinsecamente arrebatadoras. E, neste ponto, cumpre-nos assinalar que, com sua assombrosa capacidade para nos proporcionar o máximo de suas melhores criações, a moderna tecnologia está tendendo para desvalorizar os produtores de êxtases tradicionais. A iluminação de uma cidade, por exemplo, era outrora um acontecimento raro, reservado para as vitórias e festas nacionais, a canonização de santos e a coroação de reis. Hoje ela se processa todas as noites e celebra as virtudes de marcas de cigarro, bebidas e pastas de dentes. Na Londres de há meio século, as letras luminosas a projetar-se contra o céu eram uma novidade, e tão raras eram que rasgavam o manto da noite quais pedras de um adereço. Da outra margem do Tamisa, na velha Shotover, as letras douradas e rubras eram encantadoramente belas, uma febre. Hoje não há mais encantamento. O neon está em toda parte, assim sendo, perdeu seu efeito sobre nós, a não ser, talvez, o de nos fazer lembrar, saudosos, as noites de antanho. Só a luz dos refletores é que as coisas readquirem aquele valor extraterreno que, na era da candeia e da vela, ou mesmo na do gás e da lâmpada de filamento de carvão, emanava quase que de qualquer ilha de luz que brotasse nas trevas infinitas. Batidos pelos refletores, o Fórum Romano ou a Notre Dame de Paris são formas fantásticas, que têm o poder de transportar a mente de quem os observe para outro mundo. 3. A tecnologia moderna está tendo, sobre o vidro e os metais pólidos, o mesmo efeito desvalorizante já mencionado com relação à iluminação e às cores puras e vivas. João de Patmos e seus contemporâneos só podiam conceber paredes de vidro na Nova Jerusalém. Hoje em dia elas constituem coisa corriqueira em qualquer edifício de escritórios ou residências modernas. E essa abundância de vidro tem sido acompanhada, par e passo, por idêntica abundância de cromados e niquelados, de alumínio e aço inox.